Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início ao capítulo 12. No capítulo 12, nós iremos ver calculando com números e começaremos aí a aprender multiplicação, ok? Não precisa ter medo da multiplicação, das continhas de vezes, não precisa ter medo, tá? Nem ficar assustados porque nós iremos entrar aí com tabuada, multiplicação. Ao longo do tempo, vocês vão aprendendo, ok? Treinando, praticando e irão aprender. Na abertura do livro, que se encontra na página 36 e 37, lembrando aí que todos têm que estar com o livro nas mãos, lápis, borracha, porque nós vamos resolver algumas atividades do livro já nessa aula, então já fiquem preparados. E o principal, estejam em um ambiente calmo, tranquilo, que vocês consigam assistir a aula e entender. Tudo bem? Na abertura, nós temos aí um pátio de uma escola com algumas crianças fazendo uma brincadeira, que é a brincadeira Coelho Sai da Toca. E dá para perceber que existem vários grupos e cada grupo tem uma quantidade de criança. Aí no Trocando Ideias tem algumas perguntas que nós iremos começar a entender essa imagem, tá? Então na primeira pergunta está assim: quantas crianças estão brincando de coelho sai da toca? Então o que eu vou fazer? Contar as crianças ao todo. Então eu vou lá, cada grupinho, vou contando e o meu resultado será de 21 crianças. Ok, contei ao todo. Na segunda pergunta está assim: quantos bambolês estão sendo usados na brincadeira? Então nós vamos contar apenas os bambolês. Vamos lá. Quantos bambolês tem? Já contaram? 7 bambolês. Depois está perguntando: quantas crianças estão dentro de cada bambolê? 3 crianças. Então, o princípio aí, contamos quantas crianças tem ao todo, depois quantos bambolês e depois quantas crianças tem em cada grupo, em cada bambolê. A última pergunta está assim: se fossem somente 5 bambolês, considerando 3 crianças em cada bambolê, quantas crianças estariam brincando? E aí, se eu tirar 2 bambolês desse e deixar apenas 5, quantas crianças estariam brincando? 15 crianças. Vocês podem, aí no livro mesmo, esquecer 2 bambolês e contar quantas crianças tem ao todo em 5 bambolês, tá? Vai com o dedinho, conta, que vocês irão aí ver a quantidade correta. A multiplicação é uma das operações matemáticas, né? Nós sabemos aí, nós já vimos e aprendemos adição e subtração, e agora vamos para a multiplicação. E também tem a divisão, ok? São 4 operações matemáticas aí. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Então, a multiplicação nada mais é que a soma de números iguais. Ok? O sinal da multiplicação é o x, que se lê vezes. Então, quando nós vamos usar a multiplicação, nós falamos 2 vezes 3, tá? O xzinho nós lemos vezes. Vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho aí a multiplicação. Prestem atenção. Cada buquê é formado por 3 rosas. Quantas rosas terá 4 buquês? Então, preste atenção, ó, cada buquê. Então, aqui é um buquê, onde a tia está passando a setinha. Então, 1 buquê, 2 buquês, 3 buquês, 4 buquês, que é o que está pedindo aí. E cada buquê temos 3 rosas. Eu posso fazer a soma, né? Eu posso colocar 3 mais 3 mais 3 mais 3, somar e obter o meu resultado, ou eu posso fazer da forma de multiplicação. 3 rosas vezes 4 buquês, que também será o mesmo resultado.
Entenderam agora quando a tia fala que a multiplicação nada mais é que a soma de números iguais? Mas nós vamos praticar mais aí. Vamos lá. Quantas patas tem 4 cachorros, sabendo que um cachorro possui 4 patas? Então a tia colocou aqui a imagem, ó, 4 cachorros, que é o que está pedindo. E nós sabemos que cada cachorrinho desse tem 4 patas. Então, como eu vou fazer o meu cálculo? Eu posso fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, são 4 cachorros, 4 patas cada um, que dá 16. Ou eu vou fazer pelo método da multiplicação. 4 cachorros vezes 4 patas, igual a 16. Ok? Posso usar a soma para achar o resultado ou a multiplicação. Para que eu faça a multiplicação direto, tá? E saiba o resultado aí, eu preciso praticar a tabuada que a tia vai mostrar mais para frente, ok? Porém, a princípio, vá usando aí o método da soma. Olha aqui, outra forma, outro formato, para vocês também entenderem aí um pouquinho mais da multiplicação. A tia colocou aqui 3 círculos e dentro de cada círculo a tia colocou 3 cubos, né? Eu posso usar o método, olha aqui, da soma, ó, 3 mais 3 mais 3, e depois eu venho aqui e somo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 grupos de 3 é igual a 9. Ou eu posso já colocar 3 grupos, ó, vezes 3 cubos. 3 vezes 3 igual a 9. Quando precisamos somar agrupamentos de números iguais, usamos a multiplicação, ok? Olha aqui nova imagem, diferente, mas vocês irão entender. Aqui a tia mostrou já as bolinhas, né? Os grupinhos formados separadamente para vocês apenas somar ou multiplicar. Aqui, como eu vou fazer, tia? Eu vou contar direto? Eu posso usar que método? Vamos lá. Na sala de vídeo do colégio tem 12 poltronas, ok. Eu posso vir aqui e contar direto, como a tia falou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou eu posso observar quantas linhas eu tenho e colunas. Quantas linhas eu tenho? Linhas é assim, tá? Vamos dizer que é deitado. Colunas em pés. Então, vamos lá. Quantas linhas? Linhas 1, 2, 3. E colunas? 1, 2, 3, 4. Nesse caso, ó, minhas linhas, minhas colunas. Neste caso, eu posso fazer da seguinte forma. Eu não tenho 4 colunas, então vamos dizer que são 4 grupos. E cada coluna não tem 3, então eu vou somar, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Ou eu multiplico a minha coluna, a minha linha vezes a minha coluna, ou a minha coluna vezes a minha linha, que dá o mesmo resultado, que é igual a 12. Opa, ok? Então, aqui é um método mais rápido, usa a multiplicação. Tenho grande quantidade, como eu faço? Pego a linha vezes a coluna, multiplico e vou ter o meu resultado. Ou eu faço a soma, ok? Agora nós vamos ver aí o dobro, o triplo e metade. Dobro, 2. Triplo, 3. Metade, divido ao meio. Vamos entender? Para saber quanto é o dobro de um número, basta multiplicar esse número por 2. Multiplicar, continha de vezes. E para saber quanto é o triplo, basta multiplicar esse número por 3. Então, eu quero saber o dobro de 4. Eu vou fazer 2 vezes 4.
Eu quero saber o triplo de 2. Eu vou usar 3 vezes 2. Tia, mas usando 3 vezes 2 eu ainda estou meio perdido. Daí o que vocês fazem? 3 grupos vezes 2. Então, 3 grupos, cada grupo eu tenho 2. Vocês mesmos podem fazer o desenho de grupos, colocar a quantidade dentro e somar. Ok? Tia, ainda está meio confuso. Vamos assistir aí a aula até o final para poder entender. Então, aqui a tia colocou uma receita de brigadeiro. Então, nós temos ingredientes, que é o leite condensado, chocolate em pó e margarina. E nós temos a receita, que é uma lata de leite condensado, 2 colheres de chocolate em pó e 3 colheres de margarina. Então, nós iremos pegar a quantidade e vamos dobrar e depois triplicar. Vamos lá. Primeiro, eu quero o dobro de 1, ou seja, 2 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vamos lá. Isso é uma dica que vocês têm que guardar aí na cabecinha de vocês. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, se eu multiplicar 4 vezes 1, é 4. Se eu multiplicar 5 vezes 1, é 5. Se eu multiplicar 2 vezes 1, é 2. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, ok? 2 vezes 1, 2, ok? Prestem atenção aqui no cantinho, que a tia vai fazer as continhas, ok? Para vocês observarem. Agora eu quero o dobro, ó, prestem atenção aqui, ó, dobro de 2. Se eu quero o dobro de 2, eu sei que é 2 vezes 2. Tia, como eu vou fazer essa conta? 2 vezes 2. Lembra que a tia falou que é 2 grupos para 2 bolinhas? Então, vamos imaginar dessa forma. A tia colocou aí 2 grupos. Agora, 2 bolinhas em cada grupo. Eu posso olhar e já somar, ou eu vou lá e coloco 2 vezes 2, tá? Que é igual, eu venho aqui e somo, ó, 1, 2, 3, 4, deu o meu resultado. Agora, prestem atenção, que se também eu sei que 2 vezes 1 é 2, eu vou acrescentar mais 2, que dá o resultado, 4. 2 mais 2, 4, ok? Agora, eu quero o dobro de 3, então eu quero 2 vezes 3. 2 grupos vezes 3, então 3 bolinhas em cada grupo. Coloquei 3 bolinhas em cada grupo. 2 vezes 3 igual a 6. Esse comecinho aqui já é o comecinho da tabuada do 2, tá? É só continuar até o 10. Ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e vocês podem continuar. 2 vezes 4, 2 vezes 5, que é a tabuada. E vocês podem usar este método aqui, ó. Vocês estão aprendendo, vocês não têm que já saber de cor qual é o resultado. Pode pegar uma folha de ofício para fazer a tabuada e usando esse método. 2 grupos, na tabuada do 2, então vai ser sempre 2 grupos, vezes o que eu estou multiplicando é o valor da bolinha em cada grupo. Depois eu somo. Neste comecinho, vocês podem usar esse método para calcular e mais para frente vocês vão utilizando outro método até saber a tabuada, ok? Não se preocupem de ter que pegar uma folha, de ter que fazer o cálculo. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Finalizamos aí o dobro, que é 2 vezes o número que está sendo pedido. Agora nós vamos para o triplo. Triplo, a tia falou que é 3, então eu vou multiplicar 3 vezes o número que está sendo pedido aí, ok? Então, 3 vezes 1, que é o primeiro. Vocês lembram o que a tia falou? Se vocês lembram, você já sabe o resultado.
A tia falou que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. De baixo, 3 vezes 2. Vamos fazer o cálculo. Se é 3 vezes 2, eu vou precisar de 3 grupinhos e cada grupinho tem que ter 2 bolinhas. 3 vezes 2. 3 vezes 2 igual a 6, tá? Só somar o total de bolinhas dentro dos grupos que eu vou saber o meu resultado. Então, 3 vezes 2 igual a 6. O próximo é 3, ó, aqui embaixo agora, ó. 3, o triplo de 3. 3 vezes 3. Então, eu vou precisar de 3 grupos. Cada grupinho, eu vou colocar 3 bolinhas. 3 vezes 3. Somei as minhas bolinhas e descobri que 3 vezes 3 igual a 9. Ok? E aqui, da mesma forma que a tia explicou da tabuada do 2, é a tabuada do 3, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, e assim eu continuo até 3 vezes 10, ok? E aí, estão gostando? Estão percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque quando a gente fala em multiplicação, já dá ai meu Deus, vou aprender multiplicação. Mas com o tempo, treinando, vocês vão ver que é tranquilo. Basta treinar a tabuada. Agora nós vamos falar sobre metade. Nós falamos sobre dobro, triplo e agora metade. A tia colocou 3 imagens aí. Pizza, se eu parto ela no meio, eu tenho metade de um lado, metade de outro. Laranja, ovo de Páscoa, a mesma coisa, ok? Separei ao meio, tenho metades, 2 metades. Aqui eu tenho 4 picolés. E estou perguntando quanto é a metade de 4 picolés. O que eu vou fazer? Vou separar ao meio e terei 2 picolés. Na realidade, a metade, quando eu falo metade, eu vou dividir por 2. Imagina aí que tem 2 coleguinhas. 2 coleguinhas e nós temos 4 picolés. Na hora de dividir para esses 2 coleguinhas, o que eu faço? Eu posso dou um para o João, um para a Maria. Pego outro para o João, outro para a Maria. Quanto que cada um ficou? Cada um ficou com 2 picolés, ok? Então, a metade de 4 é 2. Metade de 6. Posso fazer a mesma coisa. Posso pegar um papel, colocar lá João, Maria e distribuir para os meus 2. Ou passar o tracinho aí no meio, como a tia fez na imagem, e descobrir que cada um irá ficar com 3, metade. Eu vou dividir sempre por 2, ok? E aí, conseguiram pegar o conteúdo? Conseguiram aprender? Começaram a desenvolver aí o raciocínio sobre a multiplicação? Vamos treinar agora? Atividade de matemática, multiplicação. Lembrando que multiplicação, olha aí o que a tia colocou, somando quantidades iguais. Então, fazendo aquele método dos grupinhos, colocando as bolinhas dentro, eu sempre vou somar números iguais. Lembra que quando a tia explicava adição e subtração, a tia falava assim, vamos treinar, vocês precisam aprender. Por quê? Porque para fazer a multiplicação, eu tenho que saber bem a adição, ok? Vamos lá. Quantos grupos de bolas eu tenho aí? Aquele método que a tia acabou de ensinar para vocês. Eu tenho 4 grupos. Quantas bolas eu tenho aí em cada grupo? 3 bolas, né? Então, se eu tenho 4 grupos, cada grupo eu tenho 3 bolas, eu somo tudo e eu terei 12 bolas. Olha aí, ó, como eu posso fazer. Olha a representação. Aqui embaixo a tia fez a soma, tá vendo? E aqui a tia colocou
4 vezes 3, 12. 4 grupos vezes 3 bolinhas. Esse método é bem fácil e tranquilo para fazer e calcular. Agora, vamos aí olhar o exemplo. Nós temos 2 vezes 3, que é igual a 6. Agora, vamos fazer aí com os demais. Aqui ao lado, eu tenho quantos grupos? 2. Então, é 2 vezes, cada grupo tem quantos patinhos? 1, 2, 3, 4. Então, é 2 vezes 4, que é igual, daí eu vou, somo os patinhos e descubro que é 8. 2 vezes 4 igual a 8. O de baixo, quantos grupos eu tenho? 2. Quantos cachorrinhos eu tenho em cada grupo? 1. 2 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, igual a 2. O próximo, quantos grupos eu tenho? 2 grupos. Quantos cachorrinhos eu tenho em cada grupo? 5. 2 vezes 5 igual a 10. Vamos lá. Aqui, a tia está colocando atividades diferentes para vocês poderem assimilar direitinho a multiplicação, tá? A tia não está colocando atividades iguais para vocês poderem ver outros tipos de atividades que existem, porém é o mesmo cálculo, é o mesmo raciocínio que vocês terão que fazer para descobrir o resultado, ok? Aqui nessa atividade aqui de cima está assim, está me dando o que eu vou fazer e aqui eu vou montar e colocar a representação. Então, o primeiro está assim, 2 vezes 3 peixinhos. Então, 2 vezes, eu já tenho aqui 2 aquários. Então, cada aquário eu vou colocar quantos peixinhos? 3 peixinhos em cada aquário. Como será a minha representação? Como será o meu resultado? 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 3 peixinhos. 2 vezes 3 igual a 6. O de baixo tá 2 vezes 4 peixinhos. 2 vezes eu já tenho aí o meu aquário. Cada aquário eu irei colocar 4 peixinhos. Então, será 2 vezes, que o x já está aí no meio, 4 peixinhos, que é igual a 8. Ok? E esse aqui é aquele que nós falamos lá no início, que é da linha, que é deitado, vezes a coluna. Então, vamos lá que eu tenho camisas. Quantas linhas eu tenho de camisas aqui? 1, 2, 3. Quantas colunas eu tenho? 1, 2. Então, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, igual a 6, que é o total das minhas camisetas. Aí. De baixo, 3 vezes 3, né? Sempre vendo aí, linha vezes coluna ou coluna vezes linha, tá? Dá o mesmo resultado. Na multiplicação, se você inverter os números, dará o mesmo resultado, tá? Na tabuada, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 dará 6, ok? Então, 3 vezes 3 igual a 9. Próximo aí, nós temos 3 linhas vezes 4 colunas. Eu posso ir lá contar total de camisas, que será 12. Tia, se eu colocasse 4 vezes 3, daria o mesmo resultado? Sim. Ok? Olha aí a tabuada agora. Então, tudo isso que a tia explicou, tudo isso que a tia mostrou, nada mais, nada menos, que é esta tabuada. Então, o que vocês têm que treinar? Esta tabuada. Então, aqui nós temos a tabuada do 1 ao 10, tá? Tia, eu preciso já começar a treinar do 1 ao 10? Não, vamos treinar aí do 2 ao 5 para começar, ok? Por que não, tia? Porque nós sabemos que o número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, podem deixar de lado e começar do 2.
Comecem a treinar. Teve um tempinho em casa? Vamos treinar a tabuada. A tia também vai pedir para vocês treinarem sempre aí a tabuada. Papai e mamãe, chegou o momento de estar pedindo, cobrando para que treinem a tabuada, ok? A tabuada nesse esqueminha aqui. Coloca lá 2 vezes 1, 2 vezes 2. Papai e mamãe pode colocar para vocês, ou até mesmo imprimir sem o resultado, lógico, e vocês irem calculando. De começo, usem o método que a tia mostrou para vocês de fazer os grupinhos, colocar as bolinhas para ir calculando, e com isso vocês vão aí desenvolvendo outras habilidades para fazer de uma forma mais fácil para vocês, até vocês aprenderem por completo a tabuada, ok? Agora que nós já vimos, a tia explicou bastante aí, vocês irão dar pausa nesse vídeo e irão fazer da página 38 até a 41. Fez a atividade, aperta o play novamente que a tia vai fazer a correção aqui no vídeo, ok? Vamos lá. Página 38. A professora Cíntia propôs a brincadeira Coelho Sai da Toca com os alunos. Veja como eles se organizaram para brincar. Então aí tem a organização dos grupinhos e cada grupinho tem as crianças, né? A quantidade de crianças. As perguntas. Quantos grupos de crianças foram formados? Então, quantos grupinhos foram formados? 4 grupos. B. Quantas crianças estão em cada grupo? 3 crianças. Calcule quantas crianças estão participando da brincadeira. Tia, como eu vou fazer esse cálculo? Vou fazer só a parte da soma? Vou colocar 3 mais 3 mais 3 e vou colocar o meu resultado? Não, a tia quer que vocês coloquem também a multiplicação. Então, vocês podem colocar aí as duas formas, a adição e a multiplicação, ok? E não podem esquecer da resposta. 12 crianças. Toda situação, problema, nós temos que responder. A tia colocou aqui do lado, para vocês verem como a tia chegou ao resultado de 12, tá? Tia, eu não quero fazer a soma. Posso apenas fazer a tabuada aqui do ladinho do livro e já responder da forma de multiplicação? Pode. Ok? Pode sim. Vamos lá para a próxima. A professora de educação física pediu à professora que entregasse 2 bolas a cada uma das 6 equipes que irão participar da brincadeira de passar a bola. Quantas bolas Pedro vai entregar ao todo? Então, 2 bolas para uma das 6 equipes. Para cada uma das 6 equipes. Então, são 6 equipes, 2 bolas. Como eu posso fazer, tia? Posso fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Para dar o resultado. Ou posso fazer 2 vezes 6. E chegar ao meu resultado também. Tia, posso fazer os grupinhos, desenhar para poder achar o resultado? Pode. Vão usando a forma que for melhor para vocês, ok? E aqui do lado a tia também colocou a tabuada. Tá vendo aqui essa parte de 2 mais 2 mais 2 mais 2? Olhem aqui, ó, o resultado. Observem aqui o resultado um pouquinho, ó. 2, né? 2 vezes 1 igual a 2. Como eu vou saber quanto é 2 vezes 2? Eu vou acrescentar 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim eu vou continuando, ok? Então a tabuada é a soma. A resposta, 12 bolas. Página 39 agora. Vamos continuar aí. Questão 3. A professora Josiane organizou a turma para brincar de cabra cega. Ela formou 4 equipes, com 5 crianças em cada equipe. Quantas crianças participaram da brincadeira? Participaram da brincadeira, desculpa. Então, vamos lá. Eu tenho que entender o meu probleminha, a minha situação, o problema, para ver como eu vou resolver aí, como eu vou fazer o cálculo.
Observe como Fernanda e Laura fizeram os cálculos. Nós temos aí o Fernando. Eu represento esse cálculo assim. Como que ele fez? Ele fez 4 grupos de 5 e fez a soma. 5 mais 5 mais 5 igual a 20, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual a 20. E a Laura já fez de outra forma. Ela fez 4 vezes 5 igual a 20. A pergunta é, né? Tá pedindo aí na realidade. Explique como Fernando e Laura fizeram os cálculos para saber quantas crianças brincaram de cabra cega. Então aí nós vamos explicar como eles fizeram. Vocês já colocaram aí da forma de vocês, com as palavrinhas de vocês? Observem aí como a tia colocou. Fernando fez uma adição e Laura fez multiplicação. A tia colocou a forma mais simples, tá? Fernando fez o método apenas de adição, ele somou. Já a Laura, ela já foi lá e fez multiplicação. 4 vezes 5, 20. Ok? Questão 4 na página 40. Júlio tem um sítio e cria vários animais. Observe a cena para responder aos itens abaixo. Então, nós temos aí o Júlio, né? Mostrando aí a fazenda, o sítio. Tem porco, tem pato, tem galinha. Questão A. Quantas galinhas e quantos patos há no galinheiro? Então, quem não observou, volte para a imagem aí no livro e vamos contar, ok? Quantas galinhas e quantos patos? 6 galinhas e 5 patos. Quantos porcos há no chiqueiro? E aí, quantos tem? Vai lá, conta com o dedinho. 8 porcos. Questão C. Cláudio, o filho de Júlio, brincou de contar a quantidade total de pés dos animais do sítio. Participe também dessa brincadeira, completando as tabelas para descobrir a quantidade de pés de acordo com o animal. Então, nós temos aí 1 galinha, 2 galinhas, 3 galinhas, 4 galinhas, 5 galinhas, 6 galinhas e o total de pés, tá? Uma galinha tem 2 pés. 2 galinhas terá quantos pés? 4. 3 galinhas, quantos pés? Se vocês observarem, aí o cálculo é 3 vezes 2, porque são 3 galinhas para 2 pés, tá? Eu posso fazer 3 grupinhos, como se fosse 3 galinhas, e colocar 2 bolinhas, como se fosse 2 pés, ok? Mas é 3 vezes 2, que é igual a 6. 4 galinhas vezes 2 pezinhos, 8. 5 galinhas vezes 2 pés, 10. 6 galinhas vezes 2 pés, 12. Ok? Agora, patos. Observem que deixou aí o espaço em branco, mas nós sabemos que são 1, 2, 3, né? Para completar, 4 e 5 patos, vezes os pezinhos. Então, nós sabemos que um pato tem 2 pés, 2 patos tem 4 pés, 3 patos tem 4 pés, 4 patos, 8 pés, 5 patos, 10 pés. Essa do pato é mais para observar as galinhas, porque são a mesma quantidade de pés, ok? Já os porcos é diferente, porque cada porco tem quantos pés? 4 pés, tá? Então, agora já aumentou aí o cálculo. Então, um porco tem 4 pés. 2 porcos tem quantos pés? Então, vamos fazer 2 vezes 4. 2 porcos para 4 pés, que será 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 porcos para 4 pés, 20. 6 vezes 4, 24. 7 porcos para 4 pés, 28. E 8 porcos para 4 pés, 32. Lembrando que a forma mais simples e fácil para vocês fazerem neste momento que vocês estão aprendendo
É fazer os grupinhos. Vamos aqui nessa conta mais alta que foi 8 porcos para 4 pés. Pego, faço 8 grupinhos. Cada grupinho, cada bolinha eu coloco, cada grupo, né? Cada círculo eu coloco 4 bolinhas e depois eu somo, ok? Usem aí a adição para fazer a multiplicação neste início de aprendizagem aí sobre multiplicação, sobre vezes, ok? Questão 5 na página 41. Júlio contou a seus amigos que também cria cavalos no sítio. Ele disse que a quantidade de cavalos é o dobro da quantidade de patos. Converse com os colegas e o professor sobre o significado da palavra dobro. Depois escreva abaixo a conclusão que chegaram. Como vocês estão em casa, vocês aí já fizeram, né? Que a tia pediu para vocês pausar o vídeo. Então, o dobro significa 2 vezes, ou seja, multiplicar por 2. Ok? B. Se a quantidade de cavalos é o dobro da quantidade de patos, calcule quantos cavalos Júlio cria em seu sítio. Então, eu tenho que lembrar aí quantos patos tinha e multiplicar por quanto? O dobro é 2. Então, eu tenho que pegar a quantidade e multiplicar por 2. 2 vezes 5 ou 5 mais 5 igual a 10, tá? Então, tem 5 patos e o dobro é 2. 2 vezes 5 igual a 10. 10 cavalos. C. Explique como você pode fazer para calcular o dobro de um número. Vamos lá. Somei o número 2 vezes, que está aí 5 mais 5. E depois, aí na frente, né, a tia colocou o quê? A multiplicação. E multipliquei por 2. Então, a tia fez as duas formas para vocês. Uma usando a adição, somei, e a outra a multiplicação. Página 42 a 45 será para casa. Vocês irão fazer em casa e a tia vai corrigir no Meet. Porém, a primeira questão aí, a questão 6, a tia vai dar um exemplo para vocês, ok? Quantas patas tem um besouro? Vamos lá. Quantas patas não direi? Isso você terá de descobrir. Porém, 3 besouros têm 18 patas. Como que eu vou fazer? A tia desenhou aqui 3 retângulos, simbolizando 3 besouros, e foi distribuindo 18 patas. Então, eu coloquei uma aqui, depois uma no segundo, depois uma no terceiro e fui distribuindo e cheguei ao meu resultado, ok? Então, aí na página 46, que tem essas charadinhas, vocês podem resolver dessa forma, através dos desenhos, ok? E aqui chegamos ao final dessa aula, aprendemos a multiplicação, vamos praticar bastante. Tiver alguma dúvida, anote no livro. À tarde, pergunte aí para as professoras Márcia e a tia Jennifer, ok? E façam 42 até a 45. Beijos e até a próxima aula.